Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Sou o doutor Antônio Martins Faria, sou advogado, sou contador, moro em Santa Cruz de Capibaribe e hoje são 15 de setembro de 2025. Meu muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar vivo, é você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que dá seu like, seu dislike. Obrigado aos 802 inscritos, que tá maravilhoso. Até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Obrigado às 125 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito obrigado. Deixa aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Pois é, hoje eu começo uma semana já depois, né, passou a inflação, o alagadiço de Brasília, né, porque só se falou nas últimas semanas na questão da pena de Jair Bolsonaro e nós então já entramos assim, vamos dizer, em outros assuntos políticos, embora que continue sendo Bolsonaro. É interessante que os jornais de ontem, domingo, né, dia 14, eles estavam assim, Centrão a cobra Bolsonaro. O que é a cobrança do Centrão a Jair Bolsonaro? O resultado da condenação de Jair Bolsonaro no STF, né, apressou o Centrão a cobrar uma posição, ainda em 2025, a favor da candidatura de Tarcísio de Freitas, traidor da pátria, como Jair Bolsonaro, mas ele é o queridinho da Faria Lima. Então, o Centrão já cobra de Bolsonaro uma decisão, porque realmente Bolsonaro precisa definir se ele vai apoiar o Tarcísio de Freitas ou vai indicar a mulher dele, a esposa dele, a Michele, ou o filho, né, o Carlos Bolsonaro, ou o Eduardo Bolsonaro. Embora eu ache muito difícil o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, traindo o país, né? É muito difícil do filho de Jair Bolsonaro propor uma candidatura à presidência da República quando eles estão hasteando a bandeira americana no Congresso Nacional. Fica muito difícil, né, para essa direita radical, né? Eu acho que tem centro, tem direita séria nesse país, mas não é a família Bolsonaro que é a mais indicada porque são traidores, né? Ficaram, hastearam bandeira lá, aquele Sóstenes Cavalcante e outros deputados lá no Congresso Nacional, bandeira americana, fizeram aquela manifestação de São Paulo de 7 de setembro, hastearam uma bandeira americana. Realmente fica muito difícil, né, dessa direita. Então acho que Bolsonaro deve declarar o mais rápido possível o apoio a Tarcísio de Freitas. Os parlamentares aguardam que Bolsonaro nos próximos dias dará um recado mais direto. Isso é segundo o Globo, né? Marcação Cerrado, o título da edição de 14/9 de 2025. E eu acho que é isso mesmo, né? Porque o Tarcísio de Freitas ele precisa se programar, contratar marqueteiro, contratar escritórios, né? Fazer escritórios, projetar para ele renunciar em abril, que ele tem que se desincompatibilizar do governo de São Paulo. Então, tudo isso. Se ele for candidato a governador, não, ele pode continuar no cargo disputando a eleição. Agora, se ele for disputar outro cargo, ele vai, obviamente, ter que renunciar e passar para o vice-governador e entrar diretamente na campanha. A candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República, eu acho que vai facilitar a esquerda de São Paulo, que não anda muito boa. Eu acho que eles vão colocar o Geraldo Alckmin como candidato a governador, é um nome palpitoso, tem um prestígio, um coeficiente eleitoral muito bom no estado de São Paulo, afinal já governou São Paulo, acho que nem sei quantas vezes, né? O Geraldo Alckmin. E também a candidatura do ministro da Fazenda, o Haddad, para o Senado. Então, vai abrir uma brecha. E essa eleição, como eu falei em vídeos anteriores, ela é uma eleição que nós precisamos de muito cuidado ao elegermos senadores e deputados. Porque a direita de Tarcísio de Freitas, claro que ele vai lutar pela presidência da República, mas ele não tá interessado. A presidência da República em 2026 é um prêmio. O que eles querem é a maioria no Senado para tentar derrubar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou então alterarem a Constituição para ampliar o número de ministros. Se eles pegam para 16 ou para 21, eles vão ter a maioria. Aí eles vão tentar derrubar os ministros, vão bagunçar, vão desmobilizar o Poder Judiciário. Isso é crime, porque a nossa Constituição não veda isso, porque está lá no artigo 1º, artigo 2º da Constituição, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Não podemos deixar um poder esfacelado. Se eles aumentarem o número de ministros para que eles tenham maioria e votar as matérias que eles querem, isso não é democracia. É a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos.
o presidente Donald Trump tem maioria de conservadores na Suprema Corte e a Suprema Corte está deixando Donald Trump fazer o que quer. Desrespeitar direitos humanos, enfim, que a Suprema Corte, você vê, o Donald Trump quer tirar uma diretora do Banco Central, né, para que tenha maioria. Isso não é política, né? Isso desmoraliza qualquer um, né? Então, não é à toa, né, que o Tarcísio de Freitas está essa semana em Brasília. Acho que ele já transferiu o coeficiente, a moradia dele para Brasília, na tentativa de negociar essa anistia, que não pode ser nem sequer cogitada. Essa anistia a Bolsonaro, ela é absolutamente inconstitucional. Eu vou abrir mão e dizer assim, não é inconstitucional, mas ela é imoral ou inadequada. A Constituição ela não tem uma vedação, se você pega o artigo 5º, inciso 43, 44, não define, não deixa muito claro que a anistia ela não possa ocorrer, né? Mas crime armado, grupo armado, militar ou civil, são crimes imprescritíveis, ou seja, daqui a 100 anos, se alguém quiser processar, abrir um novo processo, pode, né? Então, esses crimes de golpe de Estado de Jair Bolsonaro são crimes que não prescrevem, são crimes eternos, né? Ad eternos. Então, daqui a 100 anos, alguém pode processar Jair Bolsonaro por falta por essa questão da morte dos 700 mil pessoas da Covid, são crimes que não prescrevem. Crime contra a honra, né, contra a dignidade, são crimes imprescritíveis. Então há a possibilidade de Bolsonaro ainda ser processado por essas coisas todas. Então tem muita. Isso não é questão do Supremo, não. Se um procurador-geral da República resolver entrar com ação, o Supremo tem que decidir, né, a favor ou contra. Não pode ficar essa pressão em cima do Supremo Tribunal Federal, essa perseguição, essa desonestidade que a direita está fazendo contra o Supremo. O Supremo não decide por vontade própria. Alguém pediu ao Supremo para decidir e ele está de acordo com a Constituição, cumprindo a Constituição. Então, esse processo de Jair Bolsonaro foi um processo lícito, um processo limpo, um processo tranquilo. Então, as penas foram adequadas de acordo com o Código de Processo Penal. Não foi o ministro Alexandre de Moraes que inventou a pena, né? Foi o artigo 359, 358 do Código Penal, né? Que foram que está lá crimes que, quando eles revogaram a Lei de Segurança Nacional, criaram os crimes políticos no Código Penal, né? Fizeram criaram um inciso lá, um capítulo no Código Penal, titulando os crimes contra a democracia, contra o golpe de Estado, tá lá. Não foi já Alexandre de Moraes que inventou, né? Alexandre de Moraes foi perquirido, foi exigido que ele se pronunciasse. Ele foi o relator, como todo processo tem que ter um relator, toda ação tem que ter um relator e os ministros votam. Então não tem essa implicância, essa desonestidade contra o Supremo Tribunal Federal, é uma desonestidade mesmo. E é imoral até, eu diria. Então esse processo de anistia de Tarcísio de Freitas é um processo imoral. É natural, porque Tarcísio de Freitas é um golpista, né? Porque quem apoia Jair Bolsonaro é golpista, já está até ficando chato essa minha repetição. Mas a gente tem que insistir para ficar marcado na opinião das pessoas. Golpista, quem apoia Jair Bolsonaro é golpista. Então essa anistia ela é imoral. Ela pode não ser inconstitucional, mas ela é imoral, né? Porque, veja bem, não é porque Jair Bolsonaro não é melhor do que ninguém, ele é igual lá no artigo 5º da nossa Constituição, todos somos iguais perante a lei. Então, se você anistia Jair Bolsonaro, você vai dizer que todos os outros presos também precisam de anistia, porque Jair Bolsonaro não é melhor? E tem uma coisa, gente, nós passamos a limpo um negócio de golpe. Desde 1889, que teve o golpe da República, teve o golpe de 27, teve o golpe de 30, teve o golpe de 37, o golpe de 55. Aí Juscelino perdoou. Tiveram um golpe, não queriam deixar Juscelino assumir o governo. Os militares não queriam. Aí tiveram uma revolta. Aí Juscelino os perdoou. Em 64, os mesmos que foram perdoados, né, por Juscelino, deram o golpe de 64. E dentro do golpe de 64, que inclusive um atual ministro condenado, um réu, né, que esqueci o nome dele aqui, mas eu vou achar. Eu vou achar o nome dele aqui, que ele está aqui. É o general que foi, né, deixa eu ver, Fux, Anderson Torres,
Cadê o nome dele? Cadê o nome dele? Ele é o velhinho do, eu esqueço o nome dele, engraçado, eu esqueci, né? É porque tem que acontecer mesmo, né? Jair Bolsonaro, Flávio, deixa eu ver, é porque eu anotei aqui, Walter Braga Neto, não, rapaz, eu esqueci. Esqueci, ele foi chefe do exército, ele comandou a missão de paz do Brasil no Haiti, enfim, foi homem de confiança de Jair Bolsonaro, general que está preso. Ele deu um golpe em 64, 69, 68, 69, quando o Silvio Frota era ministro, o Saracen era ministro, e o Geisel disse aquela expressão histórica de Geisel, né? O cargo é meu, né? E mandou o Silvio Frota para casa. E esse general assessor de Bolsonaro fazia parte desse complô. Então, o perdão a golpista não pode acontecer, porque nós temos que apagar da história brasileira essa questão de golpe. Gente, a eleição se ganha no voto. Nada de ficar tentando dar golpe de Estado, derrubar governo. Isso é coisa ultrapassada, não dá mais. A população, você vê 54% da população brasileira apoiam a condenação de Jair Bolsonaro. Então, é importante que o povo tenha essa consciência, que não se dá mais para. Agora, se a gente anistiar Bolsonaro, ele vai fazer de novo. Em 2026, 2027, ele vai fazer de novo. O filho de Jair Bolsonaro já deu uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que se o processo de anistia for para o STF, que tem o uso da força, ou seja, em 2027, quando o Tarcísio de Freitas se compromete a absolver Bolsonaro, a perdoar Jair Bolsonaro, ele está admitindo um golpe de Estado. Porque é um golpe o perdão de Jair Bolsonaro. Porque todos os outros presos não podem ficar mais presos. Que deram a anistia a Jair Bolsonaro, todas as outras pessoas também têm o mesmo direito. Ah, mas o crime é diferente. Não, crime é crime. Tanto faz um roubo, um estupro, um assalto, como uma agressão. Aliás, a agressão ao Estado Democrático de Direito é muito maior do que certos crimes. Né? Por exemplo, furto, né? Ou roubo com mão armada, com uso de violência, não violência grave, mas violência, né? Tudo isso é crime. Não tem diferença. Crime é crime. Agora, claro que tem uns mais estúpidos do que outros. Eu não vou entrar nesse detalhe de crime, né? Tem crimes que são mais graves, mais dolorosos para a opinião pública, para o ser humano. Agora, a tentativa de golpe de Estado é tão forte quanto um furto ou um roubo. Então, se a pessoa está presa porque roubou um carro, porque roubou uma barra de chocolate no supermercado, pode ser perdoado também, que também estão perdoando Bolsonaro. Bolsonaro não é melhor do que ninguém. Né? Então, realmente, esse Tarcísio de Freitas, ele está já tentando isso, mas é imoral essa anistia. Né? Em defesa da Constituição de 88, né? Quando se defende a Constituição, a pacificação do país, é pelo respeito à Constituição. Isso é uma afirmação do Estadão. Eu achei muito interessante, né? Como defende Tarcísio de Freitas e demais golpistas, a anistia é uma farsa e criminosa, além de inconstitucional, porque defender Bolsonaro é defender a violência e o desrespeito à Constituição e às leis do país. Gente, está certíssimo. Eu coloquei entre aspas, isso é o editorial do Estadão. Jair Bolsonaro, e olha que é um jornal de direita, tá? O Estadão é um jornal de direita. Para o Estadão falar isso é porque realmente ele está abandonando Jair Bolsonaro. O desrespeito à Constituição é gravíssimo. O Ulisses Guimarães foi muito preciso no dia 8 de outubro de 1988, quando disse: traidor da Constituição é traidor da pátria. E é de fato isso, né? Quem trai a Constituição trai a pátria. Né? Discordar, sim. Né? Descumprir, jamais. Isso é palavra de Ulisses Guimarães, a nossa Constituição. E quando Jair Bolsonaro prega a ruptura, ele quis desacreditar nas urnas, desmoralizar as instituições, Bolsonaro estava descumprindo a Constituição, lamentavelmente. Então, realmente, essa anistia ela tinha que ser morta. Né? O Brasil precisa de se afastar de lideranças que alimentam o ódio a outras entidades políticas e criam uma atmosfera de cisão e desacato. Continua o Estadão, o editorial. Então é mesmo, a gente precisa sair dessa onda da violência,
Hoje tem um artigo no jornal, no Estadão, eu até o nome dele aqui, deixa eu ver. Eu não incluí nesse mas assim, a política de hoje é a medida, deixa eu ver. A política de hoje é a medida, é movida por posições de ódio, né? Não por ideias e soluções, né? Ou seja, a política hoje ela é movida pelo ódio. Nós não podemos. Isso é. Eu tenho que dar o crédito a ele. É Carlos Alberto de Franco, né? Um jornalista, um pensador do Estadão. Realmente, a política está sendo feita pelo ódio. E não pode ser. Político não é pelo ódio. Você vê a questão americana, esse Charlie Duke, né? Que mataram. Tem gente que comemorou, pelo amor de Deus, gente. Não podemos comemorar a morte de uma pessoa. Por mais radical que ela seja, você comemorar, mas está tudo errado. Eu não posso comemorar a morte de um ser humano. Quando eu comemorar a morte de um ser humano é porque eu me acabei. Eu já não sou mais ser humano. Agora, por que essa violência? É porque os líderes políticos, eles não sabem mais viver na harmonia, respeitar o próximo. Você vê o que está fazendo o governo americano? Está pegando, cortando visto de pessoas. Foi contra os Estados Unidos, tira o visto. Isso é ódio, é revolta. Você pode falar mal de. Já imaginou se Lula mandasse prender todo mundo que falasse mal dele? Eu já estava preso. Que quantas vezes eu falei mal do governo Lula? E quanto falarei se necessário for? Quantas vezes eu falei mal de Bolsonaro? Mas é necessário que a gente fale, aponte. Agora, desejar a morte, não. Você acha que eu estou contente porque Jair Bolsonaro foi preso, condenado a 27 anos de cadeia? Não estou, não. Estou triste porque era uma liderança política. Bolsonaro tinha tudo para escrever seu nome na história como um grande presidente. Vem como medíocre deputado, como mau militar, como disse o presidente Geisel, né? Que ele sempre foi, Bolsonaro foi medíocre parlamentar, 28 anos, nunca apresentou um projeto, foi um deputado medíocre, fraco. Mas se ganha, teve a ideia de ganhar a eleição, podia ter feito um governo histórico, mas não, o que ele fez? Ele resolveu ficar contra tudo, por ódio, por revolta dentro do coração dele. Ele não assumiu na hora que o povo brasileiro precisou dele. Ele ficou aqui, morra, eu não sou coveiro, isso é uma gripezinha, é marica, quem acha que vai morrer de Covid. No hora da dor, da angústia, Bolsonaro nos abandonou. Por um puro orgulho, por uma bobagem, por uma ideologia que era para ele estar com o lado da gente, o lado do povo. Gente, eu que vivi em Santa Cruz de Capibaribe, isolado, eu me angustiava, eu chegava de noite, né, um silêncio, e a gente só ouvia a sirene das ambulâncias. Não tinha ninguém na rua, mas as ambulâncias correndo, levando pessoas, morrendo, trazendo mortos, levando o que estava. E Bolsonaro rindo, por ignorância. Ele podia ter. Então ele tinha tudo para fazer um grande presidente. Mas, infelizmente, o que aconteceu com Jair Bolsonaro foi culpa exclusivamente dele, por arrogância, por ignorância, por orgulho. Mas eu não posso ficar contente porque ele está preso. Eu tenho que ficar triste, porque ele é um ser humano. Tem uma frase do ministro, em um livro do ministro Barroso, ministro que é atual presidente do STF, que diz assim: cada perda de um ser humano é a perda da humanidade. Nós temos que ajudar a levantar as pessoas. Porque quando a gente perde uma pessoa, um ser humano fracassa, o fracasso é de toda a humanidade. Não é só daquela pessoa que cai, mas de todos nós. Todos nós somos irmãos. Todos nós participamos do mesmo projeto de Deus. Deus nos coloca no planeta Terra, que é um privilégio nós termos de sermos seres humanos, filho de Deus, criação divina. Claro que nós vamos ser responsáveis por cada ato. Nós temos o livre-arbítrio de fazermos as coisas certas e as coisas erradas, mas nós vamos nos responsabilizarmos por tudo isso. Mas a gente não pode deixar que o nosso irmão caia. Nosso irmão, a gente precisa levantar. Bolsonaro, na hora que a gente caiu, Bolsonaro não nos levantou. E ele podia ter feito, ter sido humano, né? Não sair como ele saiu, desrespeitando, não usando máscara. Quando o povo precisava de defesa, ele saiu e diz: morram. A culpa é dele. Mas eu não posso ficar alegre com a sua prisão. Aliás, ele deixa bem claro que ele não está sendo preso por isso, está sendo preso por tentativa de golpe de Estado.
Gente, eu não aguento, eu vivi a ditadura militar. E olha, eu já peguei a ditadura militar branda, peguei de 76 até o final. Gente, era triste. A gente não tinha direito a nada. Eu me lembro que eu comprei um jornal na praça. Quem conhece o Rio de Janeiro conhece muito bem. Sabe quando eu tô falando? Comprei um jornal chamado Última Hora que denunciou um banqueiro, um escândalo no banco. Né? E o governo não queria que aquela notícia circulasse. Eu comprei o jornal Última Hora, que publicava a notícia sobre um escândalo no banco, na Praça Tiradentes. Quando eu cheguei no Largo do Machado, a polícia invadiu o ônibus e tomou os jornais de quem estava. A sorte que eu li, né, da Praça Tiradentes até o Largo do Machado, que não é muito longe, mas com o ônibus devagar, eu peguei na Praça Tiradentes, 180, né? Quando cheguei no Largo do Machado, a polícia invadiu o ônibus, tomou o jornal das pessoas. Isso é democracia? É isso que Bolsonaro defende. Não está errado. Então, agora, eu não estou feliz, né, com a prisão de Bolsonaro. O povo brasileiro rejeita a anistia a Bolsonaro. Isso aí, a maioria do povo brasileiro rejeita a anistia a Bolsonaro. ICL 14/9. Datafolha anistia a Bolsonaro é rejeitado por 54% da aprovação. E 39, é rejeitado por 59% e aprovado por 39%. Segundo pesquisa Datafolha, 54% dos entrevistados são contra o projeto de tramitação no Congresso Nacional. Tá certo. Como eu falei no início, não dá. Outros 65% da população são contra anistiar os presos que quebraram o 8 de janeiro. Sim, gente, que eles são criminosos. Ninguém foi ali porque é inocente. Eles foram ali com interesse, com o propósito de deflagrar uma barbúrdia, uma confusão, para instituir os militares entrarem e dizer: nós agora somos, tirar o golpe, Lula não assume, Lula não volta mais de São Paulo. Que agora quem vai estar no Palácio Planalto é um general. Sorte que o Exército se recusou. Né? O Bolsonaro perdeu o controle dessa situação e pode até. Bolsonaro, eu não tenho culpa no golpe no 8 de janeiro, mas ele perdeu o controle, não foi culpa. O Bolsonaro, quando ele viajou para os Estados Unidos, ele viajou com uma intenção de dizer: eu viajo para os Estados Unidos e com 8 de janeiro vocês invadem o palácio, quebra a Praça dos Três Poderes e eu volto como presidente. Porque o Exército vai decretar, o Lula decretou uma GLO, os militares dizem que quem tem que assumir sou eu. É isso que ele queria, se deu mal. Né? Agora eu vou aqui falar de uma notícia. Não, eu vou continuar falando de política, depois eu volto, eu encerro com esse assunto. O Centrão e a vice-presidência da República. O Centrão quer como vice, na chapa de Tarcísio de Freitas, o governador de Minas, a vergonha de Minas, Romeu Zema. Acha esse grupo, o Centrão, né, que a popularidade dos governadores de direita vencerá a eleição do ano que vem contra o presidente Lula. Eu não vou dizer nem sim nem não, é a opinião deles, acho que Zema não acresce, mas se eles querem deixar na direita, paciência, eu vou me retirar, vamos dizer assim, né? Porque não dá para acreditar que Romeu Zema some alguma coisa. O povo mineiro está embriagado, o povo mineiro está doente, o povo da liberdade, né? Como disse Tancredo Neves, Minas, 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 teu nome é liberdade, teu outro nome é liberdade, elegeu um medíocre como Zema. Lamentavelmente, é uma vergonha. Minas Gerais está envergonhada com Romeu Zema, com o Nicolas Ferreira e com esse tal de Cleitinho. É o lixo da história. Esses três políticos de Minas, Cleitinho, que é um senador, esse Nicolas Ferreira e o Romeu Zema são o lixo político de Minas Gerais, porque Minas não merece ter uns políticos tão medíocres, tão safados, tão nefastos como este, contra a soberania, contra a democracia, contra tudo. Eles são um lixo, como eu falei. Essa é a realidade, né? Vamos lá, Brasil perde uma referência musical. Eu não posso deixar de mencionar. Mas cara, o que tem a ver com isso? Tu é um bobo que fica falando de coisas, né, que não tem. Cara, tem muito. Pelo amor. Olha, o Brasil perde uma referência musical. O músico Hermeto Pascoal, ele nasceu em 1936 e nos deixou ontem, portanto, com 89 anos. E deixou uma lacuna na música difícil de ser preenchida.
Eu conheço pouco a obra de Hermeto Pascoal, mas ele era tão versátil, tão criativo. Ele migrava, né, do clássico para o popular. Ele fazia instrumento musical de copo de plástico, de um pedaço de bambu. Tudo para ele era música, tudo para ele era... E era beleza, né? Porque não tem coisa mais bonita do que a música. Então, o Hermeto Pascoal, gente, que nos deixa uma lacuna da mesma grandeza de o Hermeto Pascoal está na mesma grandeza, né, dos grandes músicos, né, que eu não vou nem mencionar, eu vou citar Luiz Gonzaga por ser nordestino, né, e pronto, e fica por aí. Mas toda a obra, né, literária, toda a obra musical do Brasil, Hermeto Pascoal tem que estar inserido porque é uma história, né, ele foi do clássico ao popular, repito, de uma maneira extraordinária. Era um intelectual, era um pensador, era um gênio. Essa é a grande verdade. Então aqui, os meus pêsames à família e a minha tristeza, né? O Brasil hoje amanhece mais triste, o Brasil amanhece mais pobre porque nós perdemos essa referência na música, na cultura brasileira. Ok, gente? Olha, muito obrigado. Uma boa semana para todo mundo. Obrigado aos 802 inscritos. Obrigado às 125 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Muito, muito, muito obrigado. E espero que essa também seja bem vista, esse vídeo de hoje seja bem visto também por vocês. E mais uma vez, uma ótima semana e até quarta-feira, se Deus quiser.